A origem das doutrinas. Vamos falar um pouco sobre a origem das doutrinas. De onde veio? De onde veio a doutrina do batismo? Ela entrou na igreja por meio de João Batista. A história mostra que foi o primeiro a fazer batismo, foi João Batista. De onde veio a doutrina da ceia? Ela foi instituída por Jesus, o Filho de Deus. Ele que criou essa cerimônia. De onde veio a doutrina de que existe um único Deus? Ela veio através do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. De onde veio a doutrina de que existe um único Deus? É o Senhor Jesus, a Bíblia, né? E de onde veio a doutrina do domingo? A doutrina do domingo, ela foi entrada na igreja no século IV, pelo imperador Constantino. E de onde veio a doutrina da Trindade? Ela foi fundada por Nimrod, que criou a doutrina da Trindade. Nimrod, segundo a história, ele era neto de Noé. Era um dos chefão lá da construção da Torre de Babel. Ele tem uma história horrorosa. Ele casou com a mãe dele, teve filhos com ela, Semíris, Tamares, Semíris. Ele foi o fundador da doutrina da Trindade. Essa doutrina ganhou força, né, com ele, criado e ganhou força, e ela espalhou pelo paganismo, entrou no catolicismo, no protestantismo, espiritismo, entrou também na igreja adventista e tomou conta do mundo. A Trindade só teria sido determinada como doutrina oficial na Igreja Católica por volta do século IV depois de Cristo. Após a discussão iniciada no primeiro concílio de Constantinopla, os bispos e o imperador Constantino decretou essa doutrina, Trindade. Eles foram o que entrou com essa doutrina na igreja. O concílio de Nicéia foi o primeiro a instituir a doutrina da Trindade. Um concílio lá que se chama Nicéia. Quem estuda, quem vê internet aí no YouTube, no Google, vai ver isso aí. Os adventistas sentem até vergonha dessa Trindade, dessa doutrina da Trindade. Quando eles acham uma pessoa que entende um pouco dessa doutrina, ele sai dizendo, não, a Trindade dos adventistas é diferente da Trindade dos católicos. Nossa Trindade é diferente, são mentirosos. É a mesma coisa, mas eles têm vergonha, eles sabem que isso aí é mentira, mas por causa da religião, eles têm mais amor à religião adventista do que a Bíblia. Eles amam mais a religião do que a Bíblia. E, se for para negar, eles acham melhor negar a Bíblia do que negar a religião. Eles acham melhor negar que existe um único Deus do que negar que existe 3 deuses. Isso vai custar muito caro, tá? A doutrina da Trindade veio do paganismo e entrou nessas igrejas aí. Eles estão aí defendendo uma doutrina condenada por Deus. Por que eu vou deixar de acreditar numa doutrina de um Deus único, que é o Pai, que está na Bíblia, para acreditar numa doutrina de 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não se encontra na Bíblia? Por que a gente vai fazer isso? O que a gente está querendo com isso? Qual é o fim desse negócio? Deixar de acreditar numa doutrina claríssima que está lá na Bíblia, que todo mundo está vendo, que até uma criança entende, para acreditar numa doutrina que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que os 3 ainda são um só. Para eles têm vergonha de falar que creem em 3 deuses, então eles
escamufla mais ainda, aí o pecado fica mais forte. Ah, não, os três não são três, os três são um. A doutrina da Trindade vai contra o primeiro mandamento e contra todo o restante da Bíblia. Todo o restante da Bíblia é contra a doutrina da Trindade. Nunca esse povo adventista vai fazer progresso espiritual. Nunca. Eles vão maiar, eles vão pelejar aí e não vai crescer espiritualmente. Aceitando uma doutrina pagã condenada pelas Escrituras, como será que eles vão receber chuva serôdia? Como que eles vão receber chuva serôdia? Não tem como. É horrível só de pensar que esse povo que estuda tanto a Bíblia, professa crer nos escritos da profeta de Deus, Ellen White, e ainda continua seguindo uma doutrina condenada pela Bíblia.